Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia e nós vamos fazer uma revisão, né, com algumas questões da primeira e da segunda atividade avaliativa, tá? Só da primeira e da segunda, certo? Então, a gente vai fazer essa revisão, tá? Vou só botar lá no início. A gente vai falar um pouco por quê, né? A gente vai ver o que a gente errou, como a gente poderia ter respondido, certo? Então a gente vai ver, né, algumas questões, que é bom que a gente relembra alguns assuntos. Como eu havia falado na aula de ciências, da terceira eu não coloquei porque está mais recente, então é bem mais fácil, né, sendo recente, de vocês se lembrarem, certo? Nós tínhamos, um dos assuntos que nós estudamos durante esse ano foi sobre as paisagens. E nós vimos que paisagens, né, uma paisagem é tudo aquilo que a gente vê, né? Então tem pessoas que têm uma visão muito equivocada e acham que paisagem é apenas um local bonito, que paisagem é apenas o pôr do sol. Não é, né? E nós temos alguns tipos de paisagem, né? Temos a paisagem urbana, a paisagem rural e a paisagem litorânea. Paisagem urbana é aquela paisagem da cidade. Então, o que a gente pode ver na paisagem urbana? Nós podemos ver estradas, podemos ver pontes, viadutos, prédios, casas, né? A gente vê aquilo que é construído, são muitas informações, né? Muitas coisas feitas pelo homem. A paisagem rural, a gente encontra um pouco, né, da natureza, querendo ou não nela, porque na paisagem rural a gente pode encontrar sítios, chácaras, fazendas, plantações, criações de animais. E a paisagem litorânea é aquela paisagem da praia, né, aquela paisagem também de mangue. Então, essa primeira imagem aqui, onde a setinha está passando, que tipo de paisagem seria essa? Urbana, rural ou litorânea? É uma paisagem urbana, né? Uma paisagem da cidade. Olha quantas coisas nós temos aqui. Ó. Temos até postes, temos semáforos, temos várias construções aí. Né? E a paisagem litorânea, que é que nós temos? Essa segunda imagem é a litorânea. Né? Por quê? Nós temos as plantas, né, que fazem parte do litoral. Aqui no Nordeste, nós temos muito o destaque para os coqueiros, certo? E aqui é uma paisagem rural. Aqui a gente vê algumas chácaras bem escondidinhas aqui, certo? Tem aqui as plantações. E agora a gente tem aí, assim, ó, marque um X, um outro quesito, tá? Que tinha lá na atividade. Marque um X no que podemos encontrar nas paisagens rurais, tá? Apenas nas rurais. Será que a gente pode encontrar indústrias lá no campo, na paisagem rural? Indústrias fazem parte da paisagem da cidade, né? Elas são localizadas nas cidades, então não está correto, né? Fazendas. A gente pode encontrar fazendas nas paisagens rurais? Sim. Né? Chácaras. Nós podemos encontrar também. Grande quantidade de plantações e de criações de animais. Também podemos encontrar. Então, aí a única coisa que não vai se encaixar nas paisagens rurais são as indústrias, né? Que elas são localizadas nos centros, né? Nos grandes centros, nas cidades.
Então, ó, outra questão que tinha, observe o antes e depois da paisagem e escreva o que foi modificado, né, construído pelo homem, no caso, pelo ser humano. O que é que nós tínhamos bastante nessa imagem, nessa primeira parte aqui da imagem? Nós tínhamos muitas árvores, né? E depois, o que foi que nós passamos a ter? Muitas construções, né? Então, isso aqui tudinho, ó, foi desmatado, né? Quando a gente fala em desmatamento, é o que? É o corte, né? A derrubada das árvores. Tudo isso foi derrubado e deu espaço, ó, às construções, certo? Então, foi modificado porque aqui a mata, né? Então você poderia ter colocado as árvores foram retiradas e deram espaço às construções, certo? Outro quesito que tinha era assim: pinte a imagem que representa uma ilha e circule a que representa um deserto. Né? A gente sabe que um deserto, quando a gente diz assim, aquela rua é deserta, aquele bairro, aquele local é deserto. Quando a gente se refere a isso, a gente está dizendo o quê? Que o local, né, tem poucas pessoas. A mesma coisa acontece na natureza. No deserto, a gente encontra, ó, pouquíssimas coisas. Tem uma árvore ou outra, um animal ou outro. Não é a mesma coisa do que nos outros locais, certo? E ilha, quando a gente fala em ilha, é o quê? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados, certo? Um conjunto de ilhas, a gente diz que é um arquipélago, certo? E aqui, qual seria a imagem aí da ilha? Onde é que nós temos um conjunto aí de terra que tem água ao redor? A segunda imagem, né? Então você deveria pintar a segunda imagem, certo? Aqui no caso é a imagem correta. Ligue corretamente, era outra questão que tinha. Duna, floresta e ilha, tá? Duna corresponderia aí a qual imagem? A primeira, a segunda ou a terceira? A duna corresponderia à segunda imagem. Duna vinha para cá. E floresta? Floresta está muito fácil. Né? O que é que nós temos muito nas florestas? Nós temos muitas árvores, né? Inclusive muitos animais vivem nesses locais, né? Por conta da grande quantidade de árvores. Então, a floresta você deveria ligar para a última imagem. E a ilha? A gente falou agora que era a ilha, que foi? Então, a ilha você deveria ligar para a primeira imagem, certo? Outra questão que tinha, pinte a paisagem que indica o meio rural, né? Que indica a área rural. Nós temos aí na primeira imagem, né, muitos prédios, temos carros, né? Temos algumas construções aí. Temos árvores, mas nós temos uma certa agitação, né? E aqui na segunda, nós temos aí alguns animais, né? Então, qual seria aí a paisagem rural? A primeira ou a segunda? Seria a segunda, ó, que o Chico Bento está até aqui, né, alimentando os animais, aí, tá certo? Outra coisa que a gente viu quando a gente estudou sobre essas paisagens, sobre a água também, é a questão da poluição. Né? Infelizmente, o litoral é toda aquela parte, né, que é banhada pelo oceano. Aqui no Nordeste, nós somos uma região litorânea. E
tem muitos locais, muitas praias que estão poluídas. Aí tinha a pergunta assim: quais são as principais causas da poluição das águas litorâneas? Mar, esgotos e lixos, os peixes e outros animais aquáticos. O que será daí que polui tanto essas águas litorâneas, poluem tantas praias? São o quê? Os esgotos e lixo, certo? Então ainda é muito comum, infelizmente, a gente ir numa praia e ver um esgoto sendo despejado nela. Não deveria ser comum, né? Mas infelizmente ainda é. Os peixes, eles não poluem a água, né? Os animais aquáticos também não, certo? Outro quesito que nós tínhamos, quando nós falamos sobre as cidades, nós vimos que as cidades são diferentes. Tem aquelas cidades que são históricas, que são mais bem antigas. Tem aquelas cidades que são mais modernas, né? E as grandes cidades brasileiras, elas são chamadas como? Elas são chamadas de bairros, de metrópoles ou de estados. Vamos ver aí qual seria, vamos ver o que é um bairro. O bairro são as partes de uma cidade, né? A gente sabe, o nosso país ele é dividido em regiões. Essas regiões são divididas em partes menores que são os estados. Os estados são divididos em partes menores ainda, que são as cidades. E as cidades são divididas em partes ainda menores, que são os bairros. Então, será que bairro pode ser considerado uma grande cidade brasileira? Não, então bairros é raro. E os estados? É raríssimo, né? Estados e metrópoles. Metrópoles são aquelas cidades grandes, aquelas cidades principais, aquelas cidades desenvolvidas. Então, seria a opção correta aí, metrópoles, certo? Marque a frase correta. Paisagens são apenas o pôr do sol, as praias e os jardins. Existem diferentes tipos de paisagens, como a praia, a cidade, o campo, a aldeia indígena, os rios, as florestas, os desertos e etc. Qual seria aí a frase correta? Será que é a primeira? Pôr do sol, praias e jardim? Não é só isso não, viu? Isso aí são alguns tipos, né? Algumas paisagens. Mas paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver, é tudo aquilo que nos cerca e a gente vê. Então, um deserto, apesar, como nós vimos ali, um deserto, apesar de não ter a grande quantidade de seres vivos, né, que tem em outros locais, é uma paisagem. As florestas, com aquela quantidade de árvores toda, também é uma outra paisagem. Os rios, com toda aquela água, também são outras paisagens, né? A aldeia indígena também é uma outra paisagem. A praia também é outra. Então, existem vários tipos de paisagem. Então, qual seria aí a opção correta? A segunda. Segunda frase é a que está correta. Ligue corretamente as funções aos seus respectivos objetos. Era outra questão que tinha, né? Pluviômetro mede a quantidade de chuvas. Biruta indica a direção dos ventos. Termômetro indica a temperatura. A primeira frase está falando sobre o pluviômetro. Qual seria a imagem do pluviômetro? Seria a primeira, a segunda ou a terceira? Qual seria? A segunda imagem, essa daqui, ó, que lembra um copinho. Então, pluviômetro, a primeira frase, você iria ligar para a
segunda opção. Biruta. Biruta é um equipamento indispensável nos aeroportos, porque ele indica a direção, né, para que lado o vento está. Então, o piloto, ele precisa, é uma informação que ele precisa ter para poder decolar e não causar acidentes. Então, quem é o biruta? A terceira imagem, né, que parece um coador de café flutuante, parece uma meiga também. E o termômetro indica a temperatura. Então, olha o termômetro aqui. Você iria ligar para a primeira imagem, certo? O termômetro, né, ele indica a temperatura do local. Existe o termômetro corporal, né, quando nós estamos com febre, nós colocamos que é aquele pequenininho, né, para poder ver quantos graus de febre, quanto está a nossa temperatura. Outro quesito que tinha, circule a frase que indica o que é clima. Tem muitas pessoas que acham que clima é só calor, é só frio, e não é. Nós temos diferentes tipos de clima. Inclusive aqui no Brasil, apesar de ser, a gente assim, mas o Brasil, né? Mas o Brasil é grande, então tem tipos de climas diferentes que vocês inclusive vão estudar agora no quarto ano. Calor excessivo o ano inteiro, será que isso diz o que é isso é clima? É um tipo de clima, né? Tem locais que realmente tem um calor excessivo no ano todo ou na boa parte do ano. Variação do tempo ao longo dos anos. Qual seria a frase correta? A segunda, né? A variação do tempo ao longo dos anos. A gente sabe que tem dias que chovem, tem dias que são ensolarados, tem dias que são nublados, tem dias também que está aquele calor, né? Tem dia que está frio. Já que nós estamos falando dessa parte de clima, né, tudo, então tinha uma questão que era assim. Observe as imagens, escreva a qual estação do ano se refere e pinte aquela que você mais gosta. Essa primeira imagem aqui está representando aquela estação, né, que as folhas caem das árvores. A está conhecida também como a estação dos frutos, é o que? O outono. Essa segunda imagem está representando que estação? O inverno. Terceira imagem, conhecida como estação das flores, está sendo representada aí pela primavera. E nessa última imagem nós temos uma criança brincando aí na praia, né? Uma época, inclusive, né, nós estamos nessa estação, as pessoas gostam muito de ir à praia. Então, o verão, né? Você deveria escrever nos retângulos o nome da estação e pintar aquela que você mais gosta, né? Tem pessoas que preferem o inverno para descansar, para dormir. Tem pessoas que gostam mais da primavera porque acham bonito, né, a quantidade de flores. Tem pessoas que preferem o verão. Tem pessoas que preferem o outono, aí vai do gosto de cada um, certo? E então, outra pergunta que tinha era assim: sabemos que o inverno muda de acordo com cada local. O que pode ocorrer nesses locais? Marque as palavras que indicam. Aqui no Brasil, o inverno é diferente, por exemplo, se você for para os Estados Unidos. É diferente se você for, por exemplo, se você for, por exemplo, para algum país da África. Então, cada local que a gente vai, pode acontecer alguma coisa no inverno. Então, o que é que mostra essa diferença? Aparecimento de muitas flores. Será que no inverno aparecem muitas flores? Será? Errado. Isso aí, quando está falando de aparecimento de muitas flores, é a primavera. Neve.
Será que ocorre neve no inverno? Sim, em alguns lugares ocorre, né? Chuvas ocorrem também. Granizo também, né? Granizo são aquelas pedrinhas de gelo que caem, né? As folhas das árvores caem e têm muitos frutos. Será que nessa estação acontece isso? Então, aí, o que é que pode acontecer no inverno? Neve, chuvas e granizo, certo? Outro quesito que tinha era pinte a imagem que representa a vegetação. Quando nós falamos em plantações, né, vegetação, então, essa primeira imagem, será que isso é uma vegetação? Essa primeira imagem está representando a fauna, né? Que a fauna é quando nós estamos nos referindo a um grupo de animais, certo? A segunda imagem é a vegetação, né? A vegetação são as plantas. A vegetação também varia de um lugar para o outro, né? Dependendo do clima, né? Dos animais que estejam nesse local, certo? Circule a palavra que se refere à vegetação. Tem uma outra palavra que a gente também, se a gente não quiser falar assim, a vegetação do Brasil, a gente pode trocar essa palavra vegetação por outra. Qual seria essa palavra? Será que é fauna? A gente viu ainda agora ali que era fauna que eu falei. Fauna são os animais, então não é essa palavra. Neve. Neve não é, né? Então é o que? A flora. Flora ou vegetação, né, é a mesma coisa, certo? Outro quesito era assim, contorne a imagem que representa a vegetação litorânea, aquela vegetação de praia ou aquela vegetação do mangue. Então, qual delas aí seria a vegetação litorânea? A primeira, né? Olha aqui, ó, o litoral, né? A praia, nós estamos vendo aí. Aqui na segunda, nós temos uma floresta, né? Aí já é um local mais. Encontre no caça-palavras os fatores que determinam o clima de determinado local. Aí tem aí um retângulo que tem assim, clima é o conjunto das variações do tempo em determinada região. Procure no caça-palavras os fatores que determinam o clima do local. Então, ó, palavra, chuva ou chuvas, tá certo? É uma das palavras que determinam o clima. Tá aqui, ó, olha a setinha tá passando. Calor, olha aqui, ó. Umidade do ar, pressão atmosférica. São algumas das palavras, né, que podem determinar o clima de um local, tá? E nós temos essa imagem, é uma triste imagem, inclusive, né? E assim, observe a imagem e escreva o que está acontecendo com a flora. Né? Nós vimos aí o que estava acontecendo com o quê? Com a vegetação. Então, você deveria dizer. Aí tiveram algumas pessoas que disseram, está ocorrendo desmatamento e as queimadas. Está corretíssimo, né? Por quê? Nós estamos vendo aqui algumas árvores cortadas, mas nós temos todo esse fogaréu ao redor delas. Então, a gente está vendo aí claramente que realmente está ocorrendo as duas coisas, né? Infelizmente. Circule as palavras que mostram os tipos de vegetação do Brasil. Nós temos muitos tipos de vegetação. Apesar do Brasil ser um país grande, né, mas nós somos muito ricos, somos muito diversos. A caatinga é uma vegetação daqui do Nordeste, né? Aquela vegetação em que tem muitos cactos, as árvores
têm folhas secas, certo? Então, caatinga é uma delas. Floresta amazônica, também, que também é conhecida como Amazônia. Lá nós temos muitas espécies de plantas. Rio São Francisco. Será que o Rio São Francisco ele é uma planta? Ele pode ser considerado uma vegetação? O Rio São Francisco ele faz parte da hidrografia. Vocês vão ver isso no quarto ano, tá? Cerrado também é um tipo de vegetação, então você deveria ter circulado. Campo, vegetação litorânea, que é a vegetação de praia ou aquela vegetação do mangue. Araras, será que faz parte da vegetação? Araras são aves, então, e matas. Certo? Aqui no Brasil nós temos uma mata muito conhecida, né? Temos matas conhecidas, né? Temos a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, certo? Então tem essa atividade para vocês responderem no caderno, de casa. O que podemos encontrar nos seguintes tipos de paisagens? Letra A, litorânea. O que a gente pode encontrar numa paisagem litorânea? Vou dar uma dica, numa praia, assim, o que a gente pode encontrar? Letra B, paisagem rural. O que a gente pode encontrar numa área rural? Letra C, urbana. Né? Segundo, diferencie. Você vai dizer qual é a diferença, né? Vai dizer o que é clima e o que é vegetação, tá certo? Então, ó, hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima.